Depois de mais de um mês suspenso, o X já pode voltar a operar no Brasil. Assunto para a repórter Janaína Camelo, chegando aqui ao Jornal Jovem Pan. O que é que falta agora para a rede social, enfim, ser acessada pelos usuários aqui do Brasil depois de quase um mês? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, olha só, a Anatel, quem é a responsável por fazer aí cumprir essa determinação, disse há pouco que ela ainda não foi notificada, não foi intimada ainda oficialmente pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, porque a partir daí, então, a Anatel vai fazer a notificação para as operadoras de telefonia, né, para o cumprimento dessa decisão. Então, segundo a Anatel, ainda não é possível aí definir um prazo certo para que todos os usuários do X aqui no Brasil estejam, de fato, acessando a plataforma. Mas fato é que o ministro Alexandre de Moraes deu aí 24 horas para que a Anatel tome todas as providências, né, para que essa decisão de desbloqueio, de liberação da plataforma seja realmente cumprida. Então, como você disse, são mais de um mês, né, são ao todo 39 dias do X sem funcionar aqui no Brasil, contando daquele dia 30 de agosto, quando houve a decisão do ministro Alexandre de Moraes e, de fato, começou a funcionar no dia 31, no dia seguinte. Então, essa liberação que foi determinada hoje pelo ministro, foi durante a tarde de hoje, foi horas depois do ministro receber uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, dizendo o seguinte, que não via mais motivos aí para que a plataforma continuasse suspensa aqui no Brasil. Então, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes escreveu o seguinte, Thiago, que o retorno das atividades do X aqui no Brasil foi condicionado unicamente ao cumprimento integral da lei brasileira e da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional. Bom, a liberação do X acontece aí após a empresa cumprir aquelas 3 exigências impostas, né, para que voltasse a funcionar. Uma delas, a regularidade, a indicação de um representante legal da empresa aqui no Brasil, o bloqueio de perfis de usuários da plataforma que são aí investigados em inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal e também o pagamento total de multas que foram aplicadas à empresa por descumprimento de decisões judiciais. Inclusive, todas essas 3, na semana passada mesmo já haviam sido cumpridas, mas mesmo assim o X não foi autorizado a funcionar antes do primeiro turno das eleições marcados, que aconteceu no último domingo, né? Porque na última sexta-feira, só para lembrar, o X acabou errando quando foi depositar ali o dinheiro do pagamento das multas, que ali ainda já era a última exigência, né, a ser cumprida. As outras 2 já haviam sido cumpridas. O X acabou depositando esse dinheiro numa conta diferente da conta que havia sido indicada no processo. Então, o que fez o ministro Alexandre de Moraes tomar uma outra decisão, transferindo e pedindo a transferência desse dinheiro, também pedindo uma manifestação da PGR, o que acabou atrasando todo esse processo. Então, agora, Thiago, com essa decisão aí definida, é só aguardar mesmo a Anatel ser notificada e aí passar essa informação para as operadoras de telefonia e a gente vê os usuários aqui no Brasil voltando a acessar a rede social X. Thiago. Pois é, isso pode demorar de 1 a 2 dias, mas tem gente já relatando que consegue acessar o X, mas você destacou que a Anatel, por enquanto, não foi notificada, então ficamos aguardando, pelo menos até o fim da semana. A gente imagina que a situação esteja totalmente já normalizada aqui no Brasil. Bom trabalho, Janaína, até mais tarde. Vou chamar o Nelson Kobayashi. Kobayashi, em relação a tudo o que o X acabou cumprindo, será que a gente pode pegar essa decisão, os cumprimentos das decisões do Supremo Tribunal Federal para imaginar o que vai acontecer a partir de agora? Será que vai haver mais respeito às autoridades brasileiras? Como é que isso deve se desenrolar do ponto de vista legal, jurídico? Olha, Thiago, se a gente se lembrar do início, da origem dessa questão envolvendo o X e o STF, isso tudo começou lá atrás, quando o X dizia receber decisões judiciais que não entendia cabíveis em um sistema democrático e por isso se negava a cumprir as decisões. E a partir desse descumprimento, manifesto descumprimento inclusive, foi que o STF começou a aplicar as sanções que a justiça brasileira entendeu cabível, como multas, como advertências, como intimações para cumprimento, e essa série de descumprimentos das ordens judiciais foi o que gerou a retirada da plataforma do ar. Agora, a plataforma retornando e cumprindo as exigências legais com representante legal no
Brasil, com o pagamento das pendências financeiras. Imagino que tudo isso seja no sentido, no aceno de que, a partir de agora, a plataforma respeitará não só as regras para se efetivar no território brasileiro e explorar a sua economia de rede social, mas também a respeitar as decisões que vêm da justiça, como deve acontecer em todos os estados democráticos. Você pode concordar ou discordar do teor da decisão, mas cumprir a decisão, isso é obrigação em respeito às instituições. Aparentemente será esse o caminho agora do X. E para você, Kobayashi, é correto dizer que a justiça brasileira sai fortalecida dessa espécie de queda de braços? Ou se cumprir decisões judiciais não é vitória nem derrota, é simples uma simples forma de se cumprir o que existe, e no caso a legislação brasileira? Temos dois pontos de vista aqui, né, Tiago? O primeiro ponto de vista é de que sim, a justiça brasileira ganhou, porque o STF ganhou a queda de braço do X, isso ficou claro. Mas em um segundo ponto de vista, não sei se a justiça sai tão fortalecida assim, à medida em que há muitas questões que foram questionadas por juristas, por doutrinadores, por pessoas relevantes da comunidade jurídica, com a maneira como tudo isso foi feita. A menção, a citação via publicação na rede social, o envolvimento de outras empresas que, por fazerem parte do mesmo grupo econômico, deveriam ter ali uma desconsideração da personalidade jurídica, um procedimento que a lei prevê, a aplicação de multa a pessoas que não têm nada a ver com essa questão, a terceiros que se utilizassem de VPN para acessar, ou seja, muitas questões questionáveis do ponto de vista jurídico, que não sei se dá essa vitória em grande quantidade à justiça brasileira nessa questão. Agora, do ponto de vista da briga entre o STF e o X, está claro que o STF ganhou essa queda de braço. Kobayashi, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, divulgou uma nota e num trecho dessa nota ele diz o seguinte, que a decisão do X de pagar multas pendentes e se adequar à legislação brasileira é uma vitória para o país. Mostramos ao mundo que aqui as leis devem ser respeitadas, seja por quem for. O Brasil é soberano, a Anatel e o Ministério das Comunicações seguem à disposição para fazer com que as decisões judiciais sejam cumpridas. O ministro vai num tom correto ou ele politiza também essa discussão? O ministro faz o que se espera dele, que é o tom diplomático, o tom ali em respeito às instituições, em respeito ao poder judiciário brasileiro, e nesse ponto ele faz bem, faz o que se espera, sim, o Ministério das Comunicações, em especial porque o Ministério das Comunicações é ente ligado a um dos poderes da República que deve ser preservada nessa questão de discussão entre a força ou não de um dos poderes, como é o Poder Judiciário. E só para encerrar essa discussão aqui, Kobayashi, é bom lembrar, o antigo Twitter, o X, ficou fora do ar por 39 dias, não pegou o período mais próximo, né, do domingo do primeiro turno. E agora, para o segundo turno, como é que essa ferramenta vai ser usada, voltar a ser usada pelas campanhas, não só aqui em São Paulo, claro, mas também pelo país? Vai ser muito utilizada porque a plataforma mais politizada é justamente a plataforma do X. Certamente a gente teria uma campanha muito diferente se o X estivesse no ar aí nos últimos 30 e tantos dias que ficou fora do ar. Certamente a gente teria uma mobilização muito maior de engajamento, de pessoas militantes, políticas no compartilhamento das informações, e a plataforma deve ser utilizada também para essa finalidade. O que deve ser um ponto de atenção é como se utilizar dessa plataforma, para que não seja um instrumento de propagação de desinformação, de fake news. A gente viu aí essas últimas notícias da reta final do primeiro turno em São Paulo, como uma desinformação pode gerar um estrago gigantesco. Então, importante que haja, sim, a utilização de uma rede social como meio de comunicação, como meio de liberdade de expressão, dentro dos limites que a gente espera dos nossos cidadãos, que é justamente o limite do compromisso com a verdade. Se as pessoas estiverem publicando verdade, que sejam livres para isso. Ô, Dora Kramer, o antigo Twitter, o X, está voltando. Nos próximos dias teremos a normalização e é o que eu perguntava para o Kobayashi. O primeiro turno a plataforma não estava funcionando e agora no segundo turno pode ser mais um instrumento para os candidatos. De que forma a plataforma fez falta no primeiro turno e pode fazer algum tipo de diferença agora no segundo turno? Dora? Olha, eu acho que esse tirateima vai ser agora. Como ela volta a funcionar, vamos ver se ela tinha tanta importância
Assim, eu não acho que seria uma outra eleição de uma outra maneira se o X estivesse funcionando. Enfim, mas é só uma impressão, né? E isso vai ficar muito claro agora. Claro que no primeiro turno você tem muito mais campanhas, enfim, é uma outra dinâmica. Mas se realmente fizer alguma diferença, se o engajamento, se as discussões realmente tiverem alguma influência significativa, é o que a gente vai ver. Assim, na ilação, na impressão, eu não consigo saber se teria ou não. É sempre um instrumento a mais. O que eu quero dizer é que eu não sei se seria assim, de uma maneira decisiva, sabe? Se seria outra dinâmica da eleição se tivesse o X. Isso é que eu não consigo saber. E agora uma pergunta um pouco mais pessoal para os dois. Vocês, obviamente, tinham conta no X, né? E migraram ou não migraram para uma outra plataforma nesse período? Será que muita gente vai desistir de voltar para o X e ficar, talvez, com a plataforma que a gente destacou aqui, a Blue Sky? Kobayashi, qual que deve ser o procedimento do usuário? Uns migram, não voltam, voltam? As pessoas estavam esperando a volta do X, viu, Thiago? Porque os paralelos aí, os seus concorrentes, não têm a mesma dinâmica do seu algoritmo de informação rápida. As pessoas estavam frustradas com essas novas experiências, essas novas tentativas. O X ele tem um jeito muito peculiar de propagação de informação, de acesso à informação. Eu mesmo não sou lá um grande... alguém que publique muitas informações. Eu sou muito mais um consumidor do X e eu era um consumidor de fato, de estar ali no pé da notícia. As informações chegam muito mais rapidamente através do X e é interessantíssimo como o algoritmo dessa plataforma entende o que você espera receber de informação. Se você quer informação de esportes, se você quer informação de entretenimento, se você quer, como no caso, informações de política, está ali de uma maneira muito mais rápida a forma de acessar a essas notícias. Então, eu acredito que a maioria das pessoas estavam esperando a volta do X, justamente por não terem se adequado nessas outras concorrentes aí que não têm a mesma dinâmica, a mesma velocidade. Rapidinho, para você, Dora. Olha, eu tinha ido para uma outra plataforma, agora para vocês terem uma ideia, no X eu tenho lá 200 mil pessoas, na outra plataforma eu fiquei 2 semanas, 102 pessoas, realmente é isso que o Koba falou, tem uma super diferença. Eu não sou muito fissurada desse negócio de X, rede social, mas de qualquer maneira é ali, você tem uma ideia, tem um insight político, é no X, e realmente essa diferença me deu a total impressão. Eu tinha até pensado em ficar sem o X, mas já voltei, já baixei de novo, já estou lá. Ô, Thiago, se me permite, para quem não acompanha, vale a pena acompanhar o conteúdo da Dora Kramer. É justamente por isso que ela é super seguida lá no X. Para quem vai voltar ao X, já vale seguir a Dora Kramer lá. Sem dúvida. E o nosso Nelson Kobayashi também, todos se acompanhando aqui no X.